Fala, fiel, porque a semana já começou daquele jeito para quem respira, Corinthians. Antes mesmo de a bola rolar na quinta-feira, o clima no clube já está pegando fogo dentro e fora do campo. E é por isso que vale a pena a gente sentar, respirar fundo e tentar entender tudo o que está acontecendo. O clássico contra o São Paulo vira praticamente um divisor de águas no momento em que o time tenta juntar os cacos das últimas derrotas e reencontrar alguma estabilidade, porque ninguém aguenta mais esse sobe e desce emocional que virou rotina. O Corinthians chega para esse compromisso precisando mostrar força, personalidade e, acima de tudo, organização. Porque o torcedor está cansado de ver talento se perder em meio a turbulências administrativas e caos nos bastidores. E dentro de campo, pelo menos, surgem alguns sinais de vida. Maicon e Hugo Souza finalmente apareceram no gramado, o que dá um respiro para o elenco que vem convivendo com ausências importantes. O caso do Maicon ainda exige cuidado, porque ele carregou uma tendinite chata no joelho que o tirou dos treinos no final de semana. Mas o simples fato de ter ido ao campo já deixa a porta aberta para uma possível presença no clássico. Ele vai ser monitorado até a atividade decisiva na quarta-feira, naquele treino que costuma definir tudo. Já o Hugo Souza ainda está no departamento do vamos ver, porque a pancada que ele levou contra o Grêmio deixou consequências que tiraram o goleiro até da seleção. É aquela situação que exige calma, cautela e um pouquinho de esperança, já que a posição é fundamental num jogo desse tamanho. E não para por aí, porque ainda tem a novela Memphis Depay, que está voltando dos compromissos pela seleção e precisa ser avaliado para saber se vai reunir condições de entrar em campo. A gente sabe como é retorno de data FIFA, nunca dá para cravar nada antes da reapresentação. E com isso, o Dorival vai tentando montar um quebra-cabeça complicado, ainda mais com algumas certezas ruins, como a ausência do Ranieri, que tem uma lesão no adutor, e do Rodrigo Garro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Essas baixas já mudam completamente a formatação do meio-campo e obrigam o treinador a imaginar alternativas que tornem o time mais equilibrado. Pelo menos André e Vitinho reapareceram prontos, trabalhando normalmente e oferecendo alternativas para o segundo tempo, mesmo que ainda não sejam peças pensadas para iniciar a partida. E aí começa aquele exercício que todo torcedor faz mentalmente. Qual é o time ideal? Será que o Dorival vai mexer demais? Será que ele vai buscar alguma solução mais ousada, talvez até utilizando 3 zagueiros? Já que a ausência do Ranieri pode empurrar o Fabrício Angeli para uma função diferente? Ou será que ele vai optar pela formação mais tradicional, com linha de 4 tendo Mateuzinho, Matheus Bidu, Tioca e Gustavo Henrique, enquanto no gol a disputa entre Longo e Hugo Souza segue aberta até o último segundo? No meio-campo, imaginar Maicon ao lado de Martins e Breno Bidon parece plausível, já que Breno pode ocupar a função mais criativa que seria do Garro. André Carrilho também segue como peça importante, compondo o setor e dando pulmão para as transições. E no ataque, tudo gira em torno da condição do Memphis. Se ele estiver inteiro, deve formar dupla com Yuri. Mas se não estiver, aí teremos Yuri acompanhado do Guinegão, que pode aproveitar essa oportunidade para ganhar mais minutos num jogo de peso. O mais provável é que o Dorival não abra mão dos seus principais jogadores, porque clássico não aceita meio termo e a equipe precisa entrar no gramado da arena com aquilo que tem de melhor. E enquanto a gente tenta montar esse quebra-cabeça tático, a semana traz uma bomba que não tem nada a ver com futebol jogado, mas que atinge diretamente a alma do torcedor.
Uma auditoria interna escancarou algo inacreditável. Desvios de materiais esportivos, mais especificamente camisas oficiais, em uma quantidade simplesmente absurda ao longo dos últimos 2 anos. A fornecedora enviava o material normalmente, mas os números mostram que o volume recebido ultrapassou em mais de 3 vezes o padrão habitual, sem que esses produtos fossem parar nos departamentos que realmente precisam. Enquanto isso, categorias de base, equipes de esportes olímpicos, modalidades menores e até setores profissionais ficaram sem uniformes adequados, usando peças antigas ou improvisando com modelos defasados. E quando a gente fala de camisa oficial, não é qualquer item. É um produto caro, desejado, com valor comercial alto e que, segundo o relatório, estaria sendo desviado para vendas clandestinas realizadas por pessoas de dentro do clube. É algo tão absurdo que chega a parecer roteiro de filme. Mas, infelizmente, é a realidade do Corinthians. A denúncia coloca o almoxarifado no centro da investigação. Um setor que deveria ser organizado, transparente e ligado diretamente a responsabilidades administrativas importantes. O vice ligado à antiga gestão nega tudo, contesta a auditoria, afirma que o relatório tem direcionamento político e diz que vai correr atrás dos seus direitos. Do outro lado, o documento aponta tentativas de interferência e comportamentos que colocam ainda mais sombra na história. O caso é tão grave que virou pauta no Conselho Deliberativo e está sendo encaminhado para as comissões de Ética e Justiça, que vão ouvir todos os envolvidos e examinar cada detalhe. Além disso, a Polícia Civil já foi acionada e acompanha tudo. Porque estamos falando de possível crime, de prejuízo financeiro e de danos à imagem de uma instituição gigantesca. A pergunta que fica martelando na cabeça de qualquer torcedor é uma só: como isso não foi percebido antes? E a resposta dói. Porque o Corinthians vem acumulando episódio atrás de episódio, sempre envolvendo problemas administrativos, contratos mal explicados, dívidas mal geridas e situações mal resolvidas. A sensação é de que, a cada mês, aparece uma nova história, trazendo mais desgaste, mais indignação e mais tristeza para uma torcida que nunca abandona o clube, mesmo quando carrega nos ombros um peso que deveria ser responsabilidade de quem está no comando. E para piorar, a auditoria ainda revela que faltou uniforme até para o time profissional. No jogo contra o Fluminense, lá no Maracanã, o Corinthians simplesmente não tinha o uniforme branco disponível e precisou avisar o adversário para que usassem o modelo alternativo. Um clube gigantesco, com folha milionária, com investimento pesado, sem camisa para jogar. É o tipo de situação que revela o tamanho do problema, porque não existe justificativa plausível para isso acontecer. E enquanto o torcedor tenta digerir tudo isso, ainda sobra espaço para acompanhar a situação do Memphis Depay, fora do país. Ele encerrou o ciclo com a seleção holandesa, somando 9 gols no ano. Exatamente o mesmo número de gols marcados pelo Corinthians na temporada. É curioso, porque mesmo oscilando no clube, ele mantém um rendimento interessante quando veste a camisa da sua seleção. Contudo, no Corinthians, o impacto total é maior, já que participou diretamente de 19 ações decisivas entre gols e assistências, algo muito acima das poucas oportunidades que teve com a Holanda. A substituição precoce no último jogo da seleção aumenta a chance de ele estar disponível para quinta-feira, o que pode ser decisivo para o time entrar com outra postura no clássico. E a quinta-feira, aliás, já começa a ganhar clima de final. Porque enfrentar o São Paulo na arena sempre mexe com a cidade, com o clube, com a torcida.
O Corinthians tenta respirar em meio ao caos administrativo, tenta achar forças no futebol, tenta recuperar confiança na base do suor e da pressão positiva da Fiel, que deve lotar mais uma vez a arena e empurrar o time como sempre faz. Ainda tem muito o que resolver, dentro do campo e principalmente fora dele. Mas o torcedor segue firme, porque ser Corinthians é isso. Carregar no peito um amor que nem os erros de gestão conseguem apagar. E mesmo com tudo isso explodindo na semana, o foco precisa voltar para dentro do gramado. Porque o clássico contra o São Paulo não espera. E o Corinthians sabe que não pode entrar nesse jogo só com vontade. Precisa de organização, precisa de equilíbrio e principalmente precisa de personalidade, porque um clássico desse tamanho costuma cobrar caro de quem vacila. A arena promete virar um caldeirão, como sempre, porque a Fiel nunca abandona. Mas o time precisa responder à altura. O torcedor está cansado de ver bons jogadores vivendo de lampejos e partidas irregulares, enquanto o coletivo não engrena. E é justamente por isso que a presença do Memphis Depay ganha tanta importância no planejamento. Ele tem capacidade de decidir jogo grande, mesmo quando não está no auge físico, e ainda carrega a confiança de quem marcou 9 gols pela seleção da Holanda no ano, espelhando exatamente o que fez com a camisa do Corinthians no período. Esse detalhe chama a atenção porque, quando colocado lado a lado, o rendimento dele ganha outra camada de interpretação. No clube, o impacto é mais constante. São 19 participações diretas em gols, sustentadas por um número considerável de partidas, mesmo que o time como um todo tenha oscilado demais. Já na seleção, o desempenho é mais pontual, mas igualmente eficiente. Isso mostra que, mesmo num Corinthians cheio de altos e baixos, o atacante ainda consegue ser peça importante, desde que receba o suporte necessário. E é justamente isso que o torcedor espera enxergar na quinta-feira. Um time mais próximo do que pode render, dando condições para que seus destaques apareçam nos momentos certos. Mas, para isso acontecer, o meio-campo precisa encaixar. Um dos maiores problemas recentes do Corinthians tem sido justamente a desconexão entre setores. Quando a marcação aperta, o time não consegue sair com qualidade. Quando tenta construir, falta aproximação. E quando precisa acelerar, quase sempre perde a bola no caminho. Sem garro, suspenso, essa responsabilidade criativa passa completamente para atletas como Breno Bidon, Martins e Maicon, caso esteja liberado. Cada um deles tem características diferentes. E todos precisam entender o clássico como jogo de maturidade, não como jogo de desespero. É aquela ocasião em que tomar a decisão certa vale mais do que tentar resolver tudo sozinho. E aí entra o papel do Dorival Júnior. Ele sabe que não existe margem para improviso exagerado num clássico, mas também sabe que repetir erros pode custar caro. Por isso, a escolha entre linha de 4 ou linha de 5 atrás vai dizer muito sobre a postura que o Corinthians levará a campo. Se optar por 3 zagueiros, busca mais cobertura para evitar espaços entre as linhas, principalmente nas costas dos laterais. Se mantiver a formação tradicional, deve apostar em pressão alta e intensidade para não deixar o adversário jogar com conforto. É um dilema que acompanha o treinador desde que assumiu, porque o elenco oferece possibilidades diferentes, mas muitas delas ainda são imaturas ou irregulares demais para dar segurança plena. E enquanto tudo isso acontece, a questão da auditoria continua rondando o ambiente como um fantasma difícil de ignorar. O torcedor até tenta focar somente no futebol, mas não dá para fingir que não existe algo grande acontecendo nos bastidores.
A descoberta de desvios sistemáticos de materiais esportivos, especialmente de camisas oficiais em quantidade absurda, expõe uma ferida que já vinha sendo sentida, mas agora aparece aberta e sangrando. Não é apenas uma denúncia administrativa, é um símbolo de como o clube foi sendo corroído por dentro. É revoltante imaginar que departamentos inteiros ficaram sem uniformes, que categorias de base usaram peças antigas enquanto novos materiais desapareciam, que até o time principal chegou a enfrentar situação constrangedora antes de uma partida importante. Isso não deveria acontecer em um clube amador, quanto mais em uma das maiores instituições esportivas do continente. A indignação toma conta de qualquer um que tenha um mínimo de carinho pelo Corinthians, porque isso mostra uma falta de cuidado que vai além de incompetência. É negligência somada à má-fé. É abandono das responsabilidades mais básicas de gestão. E enquanto figuras citadas no relatório tentam se defender, negam interferências, alegam perseguição ou direcionamento político, a realidade é que o clube foi prejudicado. E agora será preciso encarar uma longa jornada de investigação, com conselhos internos, comissões disciplinares e autoridades externas tentando entender quem são os verdadeiros responsáveis e como esse esquema conseguiu se manter por tanto tempo sem ser descoberto. E esse tipo de situação faz o torcedor sentir aquilo que já virou um medo recorrente. A sensação de que o Corinthians está sempre à beira de uma nova crise. Nos últimos anos, o clube acumulou uma lista impressionante de problemas administrativos, dívidas herdadas, contratos duvidosos, decisões precipitadas e episódios que deixaram a torcida em choque. A comparação com o Cruzeiro pré-SAF aparece naturalmente, porque os caminhos começam a se parecer. A diferença é que o Corinthians ainda conta com uma força que poucos clubes do país têm: a intensidade da fiel. A torcida não deixa o clube cair, não deixa o ambiente derreter completamente, não deixa a pressão faltar. Mas chega uma hora em que só a torcida não é suficiente. E esse ponto parece cada vez mais próximo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O clima no Brasileirão ganhou um novo ingrediente de tensão após o STJD anunciar a devolução de 3 pontos ao Corinthians. Decisão que já provoca burburinhos nos bastidores e acende debates inflamados entre dirigentes, torcedores e comentaristas. A medida, tomada sem grande antecipação ou detalhamento público, rapidamente se espalhou pelas redes sociais, alimentando teorias, suspeitas e reações indignadas de rivais que veem no ato um suposto favorecimento ao clube paulista. Enquanto parte da torcida corintiana celebra o que considera uma correção de um erro, outros enxergam na reviravolta jurídica um movimento que pode alterar os rumos da disputa, especialmente em um momento em que cada ponto faz diferença significativa. Nos corredores do futebol, comenta-se que a decisão teria sido resultado de intensa argumentação da defesa alvinegra, que voltou ao tribunal com novos elementos técnicos. O STJD, segundo fontes não oficiais, teria entendido que houve falhas no julgamento anterior, abrindo espaço para a revisão. Nada disso, no entanto, é confirmado de maneira clara, o que só aumenta o mistério e dá fôlego a conversas paralelas que já dominam mesas redondas e programas esportivos. Há quem diga que outros clubes planejam recorrer, pressionar ou até solicitar esclarecimentos formais, temendo que o caso se torne precedente para futuras disputas disciplinares. Dentro do ambiente corintiano, o clima é de alívio, mas não
sem cautela. Algumas figuras influentes do clube evitam comemorar abertamente, conscientes de que a repercussão pode gerar novos desdobramentos. Há dirigentes que tratam da decisão como triunfo jurídico, enquanto outros preferem minimizar, alegando que o foco deve continuar no desempenho em campo. Nas arquibancadas, porém, o sentimento predominante é de vitória. Ainda que uma vitória conquistada longe das 4 linhas. A devolução dos 3 pontos mexe com a tabela, mas, sobretudo, com o emocional de uma competição que já estava marcada por equilíbrio e disputas intensas. Agora, com mais esse episódio, cresce o clima de desconfiança entre torcedores de outros clubes que questionam a transparência do processo. Em grupos de mensagens e fóruns esportivos, proliferam comentários irônicos, acusações veladas e discussões acaloradas, reforçando a sensação de que o campeonato pode ter ganhado um capítulo extra fora do gramado. Rumor ou não, o fato é que a decisão do STJD colocou o Corinthians novamente no centro das atenções, gerando um burburinho que promete se arrastar ainda por algum tempo. E, como sempre acontece no futebol brasileiro, cada detalhe vira combustível para debates que nunca se esgotam. Enquanto isso, o ambiente segue tenso, com todos à espera do próximo desdobramento desse episódio que, ao que tudo indica, ainda não terminou. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!